Fala, Heloísio, boa noite, cara. Tudo bem? Fala, Luiz, boa noite. Boa noite. Opa, boa noite, Levi. Boa noite, Pamela. Boa noite, Paula. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Já já a nossa convidada está aí, tá bom, pessoal? Colocou agora há pouco, daqui a pouco ela deve estar entrando. Boa noite, Letícia. Boa noite, Daniel. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. Boa noite, Felipe. Vocês estão, pessoal? Esse convidado deve estar chegando já já. O pessoal agora tá precisando chegar. Heloísio falando de Recife. Tem mais alguém de Recife aí? Ou alguém de Pernambuco, talvez? Ou não? Olá, Priscila. E aí, tudo bem? Tava falando que você devia estar para chegar já já. Muito prazer em estar com você. Quanto tempo? Boa noite, pessoal. Vou esperar uns minutinhos aí, tem bastante gente chegando ainda. Tranquilo.
Boa noite, Hugo. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Pessoal chegando aí. Logo mais a gente começa. Pessoal, inclusive, não sei se vocês têm grupo aí no WhatsApp, da sala de vocês, alguma coisa assim, mas caso alguém não tenha recebido o link, pode mandar lá no grupo e avisar que daqui a pouco a gente está começando, tá? Para ir chamando aí o pessoal, caso queiram fazer isso. Boa, valeu, Hugo. Esperar mais uns 4 minutinhos e a gente vai entrando. Já começando, tem o pessoal chegando aqui. Boa, estamos chegando num quórum legal aí, pessoal. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Aline. Chegaram agora. Sejam muito bem-vindas. Já a gente começa para mais 2 minutinhos. Boa noite, Matheus. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Esperar mais 1 minutinho aí. E aí, conforme o pessoal for entrando, vocês vão pegando a discussão. Boa. Bom, pessoal, acho que já dá para ir começando. Já estamos com um quórum bacana aqui. Depois eu vou autorizando aí o pessoal a entrar. Então, novamente, muito boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Ori Talks. Não sei se para alguns de vocês é o primeiro ou se já participaram de outros, mas de toda forma, sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo que já está há muito tempo na Wari, que ainda não está há muito tempo na Wari. Espero que esteja sendo uma experiência legal para vocês. Parte disso envolve o Awari Talks, que é essa conversa quinzenal que a gente promove aqui dentro da Awari, que envolve alguns convidados e a gente vai mudando os temas a cada 15 dias. Dessa vez, a gente escolheu falar de um tema que está bastante em alta e que eu acho que também deve ter virado uma preocupação aí com o home office, que é a questão da produtividade de tempo. Então, muito se fala sobre ser produtivo, muito se fala sobre gestão de tempo
muito por conta de estar todo mundo em casa, tem que trabalhar, os chefes estão cobrando as coisas, você tem muita demanda para resolver, e por estar em casa, você tem que fazer as coisas, você meio que não tem muita saída, principalmente quem já trabalha home office há um tempo deve entender do que eu estou falando, ou quem ainda não voltou para o escritório. E pensando nisso, a gente queria chamar alguém que conseguisse dar uma ajuda para a gente nisso, falar, talvez, não sei, a gente vai ver hoje, mas dar aquela resposta de como parar de procrastinar, quais são as técnicas para você deixar de ficar vendo o celular no meio do dia e fazer o que você tem que fazer. E justamente por isso, a gente está com a Priscila. Priscila, seja muito bem-vinda. Muito obrigado de novo, como eu te falei alguns minutos atrás, eu ia te agradecer pela sua presença aqui. Então, muito, muito obrigado. Acho que vai ser uma conversa muito valiosa para todos. Digo, pelo menos por mim, que preciso bastante disso de gestão de tempo, de produtividade. Acho que um dos grandes pontos de atenção para mim mesmo é essa questão da organização. Então, não tenho dúvida de que vai ser um papo muito, muito valioso. Então, seja muito bem-vinda de novo. Se quiser se apresentar, falar um pouquinho da sua história, como é que você começou, como é que você entrou nesse papo aí de produtividade, gestão de tempo, e assim a gente vai caminhando para começar a nossa conversa, tá bom? Pessoal, só um detalhe. Eu vou mandar aqui no chat um Miro, no qual vocês podem colocar as perguntas de vocês para a Priscila. E, de novo, reforço que isso é super, super importante por dois motivos. A gente mudou o formato do Hour Talks justamente para ser algo mais interativo, para vocês conseguirem colocar as perguntas de vocês e a gente fazer algo mais personalizado com o que de fato é as dúvidas de vocês, com quais são as dores que vocês estão tendo nos tópicos do Hour Talks. Então, muito importante que vocês preencham isso. Primeira questão. Segunda questão, é que se vocês não perguntarem, a gente vai ficar aqui conversando, eu e a Priscila, então é importante que vocês mandem as dúvidas, tá bom? Priscila, a bola é sua, e é isso, ocupe o tempo que você precisar. Ok. Bom, tempo é valioso, né? Eu sou mentora de produtividade, palestrante de produtividade, então o tempo é valioso. Espero que o tempo de vocês seja válido, né? O tempo que eu estou aqui com vocês seja válido para vocês. Eu valorizo esse tempo aqui, então muito obrigada por estarem aqui. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, poderiam estar assistindo uma série, né? Poderiam estar deitados na cama, mexendo no celular, no feed infinito, mas vocês estão aqui, então parabéns por isso, parabéns por esse gesto. Com certeza é um gesto que vocês estão fazendo por si mesmo, pela carreira de vocês, pela vida do profissional de vocês e pessoal também, porque quando a gente fala em gestão do tempo, a gente não envolve só a vida profissional, a gente também consegue equilibrar melhor a nossa vida pessoal e curtir, né, a nossa vida pessoal aí no nosso dia a dia. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre mim, primeiro, né, para vocês me conhecerem um pouco mais. Quem é você, Priscila? Então, eu sou mentora, palestrante de gestão do tempo e produtividade, especialista no assunto de produtividade, gestão de negócios, sou analista de perfil comportamental e estou fazendo pós-graduação em neurociência. Eu tenho mais de 400 alunas no meu método que eu criei, o meu método que se chama Priorize e Organize, e já treinei centenas de pessoas no Brasil e no mundo em treinamentos e palestras, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, certo? Então, basicamente, a minha trajetória, a minha carreira foi formada em empresas, no mundo corporativo. Sabe aqueles chefões? Sabe o seu chefão lá, o presidente, o diretor, o sócio, da onde você trabalha, enfim, ele tem uma pessoa que organiza a vida dele. Essa pessoa se chama assistente executiva. Eu era essa pessoa por muitos e muitos anos. E por muitos e muitos anos eu organizava, eu gerenciava o tempo desses grandes gestores. E eu comecei a identificar algumas questões que me tiravam o sono praticamente. Por que essas coisas aconteciam? Por que as agendas eram tão conturbadas? Por que a gente nunca conseguia bater ali as metas dentro do nosso período? Por que sempre era tudo tão corrido? Por que sempre era tudo tão cansativo? E eu sempre fui muito observadora, sempre me questionava muito. E como eu não conseguia ficar só naquilo, só em ajudar poucas pessoas, eu pensei, eu preciso expandir. Foi quando eu comecei a dar mentorias para pessoas e mulheres também no mundo corporativo, individualmente. E aí foi quando eu comecei a dar mentorias para várias líderes de grandes empresas, líderes que, por suas vezes, não tinham secretárias, então, gerentes, coordenadoras, mas que estavam desesperadas por mais gestão de tempo, por mais organização dentro das suas rotinas profissionais e pessoais. Dentro disso, eu consegui atender coordenadoras e gerentes do Boticário, do Itaú, da Natura e da Coca-Cola, e mais uma vez eu entendi. Tem alguma coisa estranha acontecendo dentro de todo o mundo corporativo, dentro de todos os profissionais, e não só dentro do mundo corporativo, mas também para quem empreende, para quem está ali dentro de um contexto diferente, que é a sobrecarga de trabalho.
Então, eu quero que vocês coloquem no chat, até mesmo para a gente interagir, quem aqui já se sentiu sobrecarregado nos últimos 12 meses, tanto com trabalho quanto com problemas pessoais, no geral. Conta aqui quem já se sentiu todo dia. Todo dia, pode contar. E conta mesmo, tá? Não precisa ficar com vergonha. Me sentindo, kkk, exatamente. Pode contar isso aí. Gente, por que eu estou perguntando isso? Porque tem uma pesquisa recente do Datafolha que afirma que mais de 60% dos brasileiros se sentiram sobrecarregados nos últimos 12 meses. É lógico que por conta da pandemia, isso foi aumentado. Às vezes essa conta pode até ser maior, porque as pessoas estão em casa e o que deveria ser bom acabou sendo ruim. Porque essa questão de você não ter um break de sair do trabalho e ir para casa acaba fazendo com que você acorde e durma dentro do seu trabalho. Isso pode ser muito perigoso, a partir do momento que a gente não consegue separar essas duas coisas, ok? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês foram as minhas reflexões a partir dos vários atendimentos individuais, a partir dos vários treinamentos e a partir de várias e várias questões que eu já vivenciei dentro do mundo corporativo. Eu consegui entender que existem inúmeras questões coletivas, sociais, dentro do nosso próprio contexto corporativo que a gente não consegue administrar. Então, muito provavelmente você trabalha em uma empresa que deve ter ali um padrão de trabalho, um padrão que também tem essa sobrecarga, às vezes enxuta em pessoas, às vezes com muitas demandas, muitos clientes, e muitas vezes isso não está dentro do seu controle, né? Uma coisa que você consegue fazer, não tem nada que você possa fazer em relação a isso. E realmente isso acontece. Porém, o meu foco como mentor e como palestrante é no indivíduo, é em você. Em como você pode, a partir de tudo isso, a partir do contexto que você está inserido, ter mais qualidade de vida, ter mais produtividade, conseguir os resultados que você precisa dentro da sua carreira e, lógico, equilibrar com a sua vida, porque a gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para poder viver e viver bem, ter uma vida legal. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. E como, né? Como que a gente pode ter esse entendimento? Primeiro é olhando para dentro. Olhando para dentro, o que eu estou fazendo hoje com o meu tempo? Como que eu posso administrar melhor? Sendo que, tudo bem, eu vivo num contexto, numa sociedade capitalista, isso já entendemos, num contexto que eu preciso trabalhar muito, por conta que eu estou ali numa fase da minha vida que eu preciso trabalhar um pouco mais. Enfim, o equilíbrio, ele é uma coisa estática, às vezes você vai estar trabalhando mais, às vezes vai estar trabalhando menos. Entendido isso, o que eu posso fazer nesse contexto que eu estou agora para que a minha vida, para que o meu trabalho seja mais leve, seja menos sobrecarregado, eu consiga gerenciar melhor o meu tempo, eu procrastine menos, o que eu posso fazer olhando para mim como indivíduo? E agora a gente não vai olhar mais para as questões externas, ok? Lógico que vamos olhar, mas administrando sempre do ponto do indivíduo, ok? Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Falem aqui para mim se faz sentido. E agora eu vou falar para vocês que eu consegui identificar que existem 4 tipos de profissionais sobrecarregados. E eu quero que vocês me falem, usem o chat, que eu quero muito que vocês falem se vocês se identificam com algum desses tipos de profissionais, ok? O primeiro tipo é o profissional bombeiro. Eu acho que sempre tem um profissional bombeiro dentro das equipes, que é aquele profissional que está sempre apagando incêndio. Você vê ele tá fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco tá fazendo aquilo lá. Eu acho que a tecla do computador que ele mais gosta é o Count Tab, que é quando você troca várias tabs ao mesmo tempo, sabe? Então a pessoa faz uma coisa aqui, daqui a pouco ela troca a aba e faz outra coisa, daqui a pouco troca a aba e faz outra coisa. É aquela pessoa multitarefas que está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ela sente que parece que o mundo tá acabando, tá sempre apagando incêndio, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, e no final do dia sente aquele cansaço. Então, o bombeiro, quando ele atende vários lugares, né, com certeza ele vai sentir aquele cansaço, ele salvou vidas, né? Então, ele sente aquele cansaço emocional, aquele cansaço físico, e principalmente aquele cansaço mental. E o bombeiro, ele costuma ter uma questão muito, muito perigosa, que é aquela pessoa que está sempre ocupada. Então, está sempre fazendo alguma coisa, mas no final do dia não se sente produtivo. Não se sente, de fato, que está fazendo alguma coisa importante pelo seu trabalho, pela sua vida profissional, não conseguiu, às vezes, tirar um tempo para estudar, não conseguiu, às vezes, tirar um tempo para um projeto importante, procrastinou o projeto importante para fazer algumas outras coisas que não eram tão importantes assim. Então, o que acontece com o profissional bombeiro? Ele não define prioridades, ele está sempre fazendo ali o que estão mandando, tá? Só apagando o incêndio o tempo todo. E também tem uma questão muito, muito séria com o profissional bombeiro. Ele não organiza a vida, não organiza. A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas eu quero só que vocês comecem a colocar aí, quem é o profissional bombeiro? Vocês conhecem alguém assim?
que vive apagando incêndio, você está falando com a pessoa, ela está sempre apagando, não, você está resolvendo um problema aqui, está resolvendo um problema lá. Ela está sempre resolvendo o problema o tempo todo, toda hora. Não tem um momento que ela está concentrada, fazendo uma atividade de fato focada, de fato ali concentrada para tirar o melhor, extrair o melhor de si. Comenta se você conhece uma pessoa assim, ok? Aí a gente vai para o segundo tipo de profissional sobrecarregado, que é o controlador. E você deve conhecer uma pessoa assim, sempre tem essa pessoa dentro do ambiente corporativo, sempre tem, que é aquela pessoa que não delega nada para ninguém. Muitas vezes sente medo de delegar, muitas vezes tem preguiça de delegar. Ah, não, mas eu vou delegar, eu faço isso aqui tão rápido. Ah, mas até eu explicar, até eu ensinar, nossa, mas até eu ligar o Zoom e ensinar essa pessoa, eu já fiz 10 vezes, não vou delegar. Quem conhece essa pessoa que muitas vezes não passa, que é centralizadora, não, eu preciso fazer porque, né, eu já sei mais tempo e tudo mais. Quem conhece uma pessoa dessa? Às vezes tem um chefe que é centralizador. Já trabalhei muitos anos com chefes que eram centralizadores e todo o fluxo da equipe ficava paralisado por conta daquele controle. Nada flui. Você não conhece, você não consegue fazer as coisas acontecerem, porque tem sempre alguém ali centralizando tudo aquilo. E parece que fica totalmente desequilibrada a equipe, porque tem uma pessoa que está trabalhando muito e o resto da equipe está ociosa. Então, gera um desequilíbrio, que gera um desgaste, que geram várias e várias questões ali, até mesmo intrigas. Na verdade, conheço muito também, Aline. Eu já tive chefes muito centralizadores. Isso é ruim para todo mundo, porque ninguém consegue crescer em um ambiente que tem uma pessoa centralizadora, nem essa pessoa e nem as pessoas ao redor. Então, é bom a gente tomar cuidado. O terceiro tipo de profissional sobrecarregado é o bonzinho. E talvez você conheça um bonzinho, porque você acha que ele realmente é muito bonzinho, você é até amigo dessa pessoa, porque é realmente uma pessoa legal, uma pessoa bacana de se comunicar, uma pessoa gostosa de ter como amigo. E essa pessoa... Tomar uma água, que é importante, né, gente? Essa pessoa, ela é muito gente boa. Ela é tão gente boa que ela não consegue falar uma palavra mágica dentro da produtividade, que é não. Ela não consegue falar não. Ah, não, pode deixar que eu faço. Não, eu faço sim, com certeza eu faço, eu posso fazer. Sim, com certeza faço sim. Ficar até mais tarde fazendo isso? Posso fazer. No final de semana? Não, posso fazer sim. Sempre disponível, sempre ali para fazer as coisas. Não fala, nunca fala não consegue se impor, não consegue impor os seus próprios limites. Falar, olha, até aqui eu consigo, nossa, essa demanda eu não consigo trabalhar, eu não consigo trabalhar com essa demanda. Eu preciso que outra pessoa trabalhe, porque eu já estou atolada de coisas, estou atolado de coisas. Alguém conhece uma pessoa assim, um bonzinho? Comenta aqui se você conhece. Eu sou essa pessoa tentando mudar. Importante, Ana. Boa, que legal que você conseguiu identificar. O Anderson também. Pode ser todos, vou falar. Hugo, vou falar para quem acha que é todos. Essa sou eu. E eu vou te falar. A nossa sociedade acabou criando várias pessoas, assim, vários bonzinhos. Por quê? Porque é legal ser legal. Todo mundo quer ser legal. Só que a gente acaba não conseguindo separar o ser legal do ser respeitado. Muitas vezes é melhor, muito melhor você ser respeitado do que você ser legal. Porque quando você é legal, você é sobrecarregado, você não consegue crescer, você está ali, às vezes, cansado, cansada, e não consegue crescer. Já as pessoas que estão te colocando as coisas lá nas suas costas, elas não estão pensando. Porque se você está dando ok, se você está dando sim, é porque você está consentindo. É porque tá bom para você. Ninguém vai pensar. Ninguém vai pensar em você. É muito importante que você pense em si mesmo, ok? Então, agora vamos para o último tipo, e eu quero que vocês falem aqui. O perfeccionista. Quem conhece um perfeccionista que acha que isso é bom? Ah, não, vou para entrevista de emprego. Qual o seu maior defeito? O seu defeito, né? Ah, é que eu sou muito perfeccionista. Porque acha que é um defeito bom, né? Ah, não. Ser perfeccionista é um defeito bom. Eu faço tudo perfeito. Né? Isso é ótimo, né? Então, né? Mais ou menos. Por quê? Por que não é tão bom assim ser perfeccionista? Porque você fica muito, muito focado em fazer tudo perfeito. E fazer tudo perfeito leva mais tempo do que fazer as coisas de uma maneira boa o suficiente, ok? E aí o que acontece é que você não consegue ter noção do tempo que você vai levar em cada tarefa. E também procrastina mais do que gostaria, porque pensa, meu Deus, eu vou levar tanto tempo para fazer isso perfeito do jeito que eu quero, que eu vou procrastinar, depois eu faço. Não, quando tiver tudo perfeito, quando eu tiver todas as ferramentas, quando tiver a lua alinhada, quando tudo tiver certinho, o sol e tudo mais, tudo certinho ali, de acordo com o que eu preciso, eu vou fazer isso. Não, mas é que realmente agora não tem como, porque
não tô com pique, não tô afim. E aí o que acontece? Procrastina. Então, o perfeccionista, ele procrastina mais do que ele gostaria. Por quê? Porque precisa estar tudo perfeito e a verdade é que, na grande maioria, em 95% das vezes, as coisas não vão estar perfeitas, ok? Até porque a perfeição, ela não existe, a perfeição é um conceito individual. O que para mim pode ser perfeito, para você pode ser horrível. E é um conceito individual. E os perfeccionistas, eles têm o padrão super, hiper, mega elevado em tudo. E isso trava também. Porque quando tudo é importante, tudo precisa ser perfeito, tudo é prioridade, nada é prioridade. E quem falou isso não fui eu, foi o Greg McNeil, do livro Essencialista, que é um dos maiores best-sellers de gestão do tempo e produtividade do mundo. Então, eu super recomendo vocês lerem o Essencialista, o livro Essencialismo, desculpa, para vocês entenderem esse conceito. Porque quando vocês querem tudo perfeito, tudo excelente, tudo, a grande maioria das vezes nada sai. Porque fica tudo travado no fluxo, ok? Muito eu, a rainha da procrastinação, não mais. Vai acabar com isso. Tira isso da sua mente. Eu ainda não consegui acessar o... ok. Tento fazer as coisas de um jeito perfeito, mas acabo dando nenhum passo à frente. Exatamente. Por quê? Porque o perfeccionista, ele tem essa questão. Como eu preciso fazer tudo muito perfeito, eu vou demandar muita energia, eu vou demandar muito tempo, muito esforço, e o seu cérebro, ele quer economizar energia. É essa a função inicial do seu cérebro, economizar energia. E quando ele vê aquela coisa que você imaginou, idealizou que você quer fazer, e que é tão difícil, tão cansativa, porque você quer com tantos detalhes, você procrastina. Até vir o prazo, até vir aquele monstro do prazo. Meu Deus, o fatal é amanhã, o prazo é amanhã, eu preciso mandar amanhã, o cliente está cobrando amanhã, ou eu preciso entregar o TCC amanhã, eu preciso entregar a prova do curso amanhã. Pronto, faz tudo de uma vez. E aí fica com aquela sensação, ufa, meu Deus. E aí você alimenta o seu monstrinho, alimenta ele, pensando, eu consigo fazer no prazo final. Porque se eu sempre procrastino pro prazo final e consigo fazer, então eu consigo. Só que esse estresse, esse monstro que você alimenta para fazer só no prazo final, te gera estresse, te gera cansaço, te gera várias e várias coisas que vão te colocando ainda mais num estado ansioso. E a ansiedade é uma das grandes propulsoras da procrastinação. Então, é um ciclo. Quem conseguiu entender que é um ciclo? Quanto mais você procrastina, mais você se sente ansioso e mais você quer procrastinar. É um ciclo infinito, ok? Mas entendendo isso, quem falou aqui? Sou todos. Meu Deus, o que eu faço? São todos. Quem se identificou com todos aqui? Comenta aqui comigo. Coloca aqui no chat para eu entender. Muitas vezes a gente acha, meu Deus, mas eu sou todos esses. O que eu faço? Muitas vezes você tem um que é mais acentuado. Quem é, por exemplo, controlador, também tem a questão do bombeiro. Por quê? Porque controla tudo muito, não consegue dar conta das coisas que tá ali no colo. E aí acaba tendo que apagar sempre os incêndios, está sempre na urgência, não consegue focar naquilo que é importante, ok? Então, isso é bem interessante vocês entenderem quem de fato sou eu. E se eu sou todos, por onde eu vou começar? Porque, ok, existem várias questões, mas por onde que eu vou começar? E é legal que vocês tenham entendido aqui, ó, me identifiquei mais, que legal que vocês conseguiram já se identificar. Mas quem ainda não se identificou, já vou falar para vocês aqui qual que é o começo, o primeiro passo. E é sempre importante vocês pensarem isso. Ok, muitas coisas estão acontecendo, eu tenho muitas coisas para resolver, porém, qual que é o primeiro passo? E só focar nesse primeiro passo. Então, focar em um passo de cada vez. O mínimo passo viável. Qual que é o mínimo passo viável? Agora, para eu conseguir resolver essa questão, para conseguir começar essa tarefa. Talvez eu não termine ela, mas eu preciso começar ela. Qual que é o mínimo passo viável para isso acontecer? E isso dribla muito a procrastinação. Já estou deixando aqui, ó, um insight para vocês. Sempre pensem nisso. Qual que é o mínimo passo viável? Eu tenho 15 minutos para começar a fazer essa tarefa, é o que eu vou fazer. E assim vai, ok? Então, beleza. Qual que é o começo, Priscila? Vamos lá. Começa se organizando melhor. A organização, ela é um meio para você ser mais produtivo. Um meio para você gerenciar melhor a sua procrastinação, o seu tempo, a sobrecarga de tarefas e tudo mais. Muita gente procrastina porque tem tanta coisa para fazer que buga. Quem já sentiu isso? Olha lá aquele workflow que o pessoal da empresa monta. Jesus amado! O que eu faço aqui agora? Será que eu posso
posso ir embora, né? Aí você tá no home office, você pensa assim, preciso ir embora, quero ir embora. Mas embora para onde? Eu já tô em casa, né? Não tem como. E aí, o que a gente faz quando tem tanta coisa para fazer? A gente buga. Por quê? Ansiedade, ok? E aí a gente precisa entender, ok, tenho muita coisa para fazer, mas se eu me organizar e priorizar e definir prioridades, eu consigo fazer o que é possível, o que está dentro do meu controle. Porque o que está fora do meu controle, está fora do meu controle e acabou. Não tenho o que fazer. Entrega. O que está dentro do meu controle? O que eu posso fazer? Eu vou para a cozinha comer. Ai, socorro. É complicado, né? Beleza, vamos lá. Olhou aquele fluxo, aquele workflow que o chefe mandou, que o pessoal da equipe está fazendo, Jesus amado, um monte de coisa. Aí pensa nas coisas que tem que fazer da vida pessoal. Meu Deus, um monte de coisa. Aí os cursos que precisa fazer, Senhor, um monte de coisa. O que precisamos fazer? Primeiro passo, use uma agenda. É básico, parece básico, mas é essencial e muita gente não usa. E pode ser uma das grandes chaves para a sua vida. Agenda, ok? Todo mundo aqui é da tecnologia, né? Todo mundo aqui deve curtir uma tecnologia. Então, Google Agenda ou Outlook Agenda para quem usa aí as ferramentas do Outlook dentro da empresa, enfim. Essas agendas, elas são excepcionais, são muito eficientes e vão te ajudar a ter um entendimento melhor do seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Coloca o que você está fazendo no seu tempo na agenda, ok? Organiza isso lá. Compromissos, tudo que tem data e horário para acontecer, coloca na agenda. Até os seus pessoais, coloca tudo na agenda. Separa as agendas ali. No próprio Outlook ou no Google Agenda, você consegue criar novas agendas ali. Você consegue criar agenda profissional e agenda pessoal. Coloca ali os seus compromissos pessoais também, se você tem algo para fazer fora de casa e tudo mais. Coloca o tempo de deslocamento, porque isso também são compromissos, são coisas que você vai ter que fazer de fato e vai gastar tempo. Então, começa a usar uma agenda e colocar ali a hora que você vai fazer tal coisa, hora para almoçar, que horas que eu vou almoçar? Porque às vezes a gente começa a trabalhar e vai ver que são 3 horas da tarde. Meu Deus, eu tô com fome. São 3 horas da tarde, o que eu vou comer? Eu nem fiz comida, não tem nada para comer, preciso de um açougue. E agora? Socorro! Vou pedir um iFood. Chega no final do mês. Quem já viu isso? Quem já viu essa cena? Final do mês, a conta do cartão de crédito, iFood. Ai, socorro. E aí, como que a gente resolve isso? Organizando, colocando horário para almoçar. Vou almoçar do meio-dia a 1 e não vou marcar reunião aqui. Gente, não consigo fazer reunião aqui. Por quê? Porque eu tenho um compromisso muito importante com o meu estômago. É importante o compromisso, é necessário. É necessário que você almoce. Nossa, aconteceu um imprevisto, uma questão ou outra, uma exceção ou outra que marcou uma reunião com o cliente, tudo bem, ok. Mas marque logo em seguida um horário para você almoçar. E é importante isso, certo? Muitos profissionais estão almoçando na frente da mesa. E é tão rico que a gente possa desligar um pouco, esse momento de desligar um pouco do computador e sair e almoçar. Nem que sejam por 30 minutos. Nossa, tá realmente muito corrido, não consigo 1 hora. Tudo bem, 30 minutos, 20 minutos que você conseguir sair, respirar, sair do ambiente. Isso vai ser bom para a sua produtividade, porque você vai oxigenar o seu cérebro, vai conseguir focar mais, vai conseguir ter atenção ao presente, se alimentando de maneira ali focada na alimentação, respirando e, de fato, focando naquilo que você está fazendo, que é o almoço, e vai conseguir voltar com muito mais foco. Então, só tem coisa boa a acrescentar. Isso é essencial. Usem uma agenda, ok? Quem aqui usa a agenda e usa mesmo? Coloquem aqui. Eu sempre tomo café da manhã enquanto respondo cliente, janta durante a aula, nem sei mais comer sem fazer algo. Pois é, Ana, vamos aprender, vamos reaprender isso, fazer uma reaprendizagem. Como que a gente pode fazer isso? É muito importante para a gente desconectar. Fazer várias coisas ao mesmo tempo não é eficiente. E você merece se alimentar bem, você merece se alimentar com calma, tranquila. Isso é muito importante, ok? Então, aí, o Matheus disse que usa. Quem mais usa agenda aqui? Que eu quero saber. E como que a gente pode usar a agenda? Primeira coisa que vocês precisam fazer, colocar ali os horários estratégicos. Então, que horas que eu vou começar a trabalhar? Que horas que eu vou terminar de trabalhar? Se for possível, né? Se o seu trabalho permite, eu imagino que muitas vezes a gente só consegue parar quando a demanda acaba, certo? Mas se você tem horário ali que você cumpre, horário que você bate ponto, qual horário que você vai cumprir ali? Ou se você tem um horário que você quer começar a ajustar para você começar a seguir esse horário, porque existe uma lei que se chama Lei de Parkinson. Quanto mais tempo a gente tem disponível para fazer uma tarefa, mais a gente procrastina. Quem já sentiu isso? Nossa, eu tenho o dia inteiro para fazer essa tarefa, então eu vou procrastinar até o
último dia, até o último minuto. E aí, se você coloca, por exemplo, não, eu vou trabalhar só até às 5 horas, você coloca isso como um prazo do seu dia, você de fato faz até às 5 horas, e aí você tem um tempo livre para você viver, para você ter a sua vida, para você estudar, para você fazer as suas coisas, ok? Isso é bem importante. A Bárbara disse, ainda sou amante do papel. Maravilha, perfeito. O importante é usar a agenda, ok? Uso o Google Agenda e Post-it. Vamos falar sobre Post-its, ok? Uso para compromissos mais importantes. Então, Hugo, tudo você vai colocar na agenda a partir de agora, ok? Não só os compromissos mais importantes. Por quê? Porque são essas coisinhas pequenininhas do nosso dia que vão consumindo o nosso tempo. Quando a gente vai ver, meu Deus, o que aconteceu? Que o meu tempo, ó, se escapuliu. O que aconteceu? Aconteceu justamente isso. Eu fui ali fazendo várias coisinhas pequenininhas ao longo do dia, não coloquei na agenda, não consegui entender que de fato, onde de fato o meu tempo foi gasto, certo? Isso é bem importante. Eu sou meio maluca da organização, uso o Google Agenda, Planner físico e amo uma papelaria, e uso o Notion, é maravilhoso. Além de... Maravilha! Bacana, Luísa! Muito bom. Isso mesmo. Tiro uma hora do almoço todo dia, nunca consigo tirar no mesmo horário. Tranquilo, Bárbara, é importante que você tire. Isso é bem importante. O Notion é maravilhoso também, adoro o Notion. Bom, galera, o Notion é também uma ferramenta muito maravilhosa, existem várias e várias ferramentas. O importante é que a gente use as ferramentas a nosso favor. As ferramentas são 10% da produtividade, ok? Então, você entendendo como usar uma agenda, colocando ali os compromissos de forma inteligente, então os blocos de tempo também. O que são blocos de tempo? É você colocar tarefas e transformá-las em compromissos. Então, nossa, tem um relatório muito importante que eu tenho que entregar daqui 2 semanas. Ok, eu vou quebrar esse relatório em vários pedaços, ok? Porque só de pensar no relatório dá um pane. Você procrastina, certo? Porque existem 3 motivos da procrastinação. O pânico, a falta de prazos e o outro P, eu vou lembrar daqui a pouco. Mas eu vou lembrar. Mas o principal é o pânico e a falta de prazos. Quando você pensa naquele relatório enorme. Meu Deus do céu, eu preciso fazer esse relatório todo. O que eu vou fazer? Vou quebrar ele em várias partes. Então, se eu vou levar ali 10 horas para fazer esse relatório, eu vou quebrar em 1 hora por dia. E vou colocar ali na minha agenda, das 10 às 11, fazer relatório tal. E deixar específico, deixar claro na sua agenda o que precisa fazer. Você também pode usar as cores para identificar prioridades. Então, isso daqui é urgente, eu vou colocar em vermelho. Isso daqui eu preciso fazer hoje, a minha tarefa prioritária do dia. Vou colocar em vermelho, para eu não deixar de fazer. É aquilo que o mundo pode acabar, o dia pode acabar, mas eu não posso deixar de fazer isso aqui, certo? Isso é muito importante. Coloquem isso na agenda, ok? Tarefas pequenininhas, às vezes, tarefas que vão consumir ali o seu dia, você pode utilizar listas, não precisa colocar na agenda, eu até prefiro que não coloque. Coloque mais aquelas tarefas que são grandes, essas tarefas maiores, que você precisa de blocos de tempo, horários, né? 1 hora, 2 horas, para você focar, os compromissos, e as tarefas menores você coloca em lista de tarefas, ok? E aí você pode utilizar o Notion, você pode utilizar o próprio bloco de notas do celular. Eu prefiro não usar celular para esse tipo de coisa, porque celular é um mar de distrações. Mas você pode utilizar o Todoist, que também é um ótimo aplicativo para você organizar listas, o Google Tarefas, o Outlook To Do, são ótimas ferramentas para quem utiliza o pacote Office dentro das empresas. O Outlook To Do, você pode colocar ali as tarefinhas e definir os dias que você precisa fazer, mas basicamente tudo que você precisa fazer na vida precisa estar numa lista. Tira da cabeça e coloca no papel. Exatamente tudo. Nossa, eu preciso comprar água. Tira da cabeça, coloca no papel. Eu preciso trocar a minha tomada do computador. Tira da cabeça, coloca no papel. Eu preciso ligar para o cliente tal. Tira da cabeça, coloca no papel. Exatamente tudo. Por quê? Porque o que não é visto não é lembrado. E o que não é lembrado não é feito. Certo? Então, a gente precisa muito, muito, muito colocar as coisas no papel. Coloquem tudo no papel. Por mais que seja pequeno, é importante. Quando eu digo no papel, é de fato anotar. Não precisa ser de fato no papel. É preferível que vocês tenham um lugar para anotar, não vários post-its, vários lugares, vários cadernos. Tenham um lugar só para anotar. Eu chamo isso de descarregar, porque é realmente um descarrego. Você sente que o negócio está... Que alívio tirar tudo isso da minha mente, porque a sua mente fica sobrecarregada com tanto de coisas que a gente precisa fazer. E aí, quando você descarrega, coloca ali numa lista, que alívio, não dá um alívio? Então, às vezes, é só isso que você precisa. Nossa, eu tô com muita coisa na cabeça, deixa eu sentar,
respirar fundo e anotar tudo que precisa ser feito. Colocar no papel tudo que precisa ser feito. E aí você olha, ok, se eu organizar direitinho, dá para dar conta, é possível. Não, realmente não tem como, vou ter que falar não nisso daqui. E aí isso é o quê? É fazer uma lista de acordo com as suas prioridades. Nossa, realmente tem muita coisa aqui, vou precisar delegar isso para tal fulano, vou precisar falar não para isso daqui, vou precisar acordar um novo prazo com isso daqui, porque eu não vou conseguir dar conta. Isso daqui eu vou fazer tal dia, tal horário, que eu vou criar um bloco de tempo na minha agenda para fazer isso. E aí você vai organizando essas tarefas dentro do seu contexto, dentro dos seus dias. Nossa, isso daqui não é tão importante, então eu vou colocar para fazer na semana que vem, mas eu vou fazer na semana que vem. Essa semana eu vou fazer o que é mais prioritário, o que é mais urgente, o que é mais importante. Ok? Quer falar alguma coisa, Matheus? Levantou a mão ali. Sim, eu ia te falar, se quiser terminar aí o seu raciocínio, porque eu não queria te interromper, mas só para a gente ir abrindo para perguntas, para não perder também muito do horário, mas termina seu raciocínio, depois eu abro aqui e já falo umas que tem aqui na lista. Perfeito. Mais 3 tópicos apenas. Faça listas por prioridades, isso é bem importante. Comece a entender o que é urgente aqui, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou delegar, o que eu não vou fazer agora, vou alinhar o prazo com o chefe, com o cliente, enfim. E o que de fato eu vou fazer, que vai sobrar. Uma lista desse tamanho, quando você fizer esse pente fino, essa lista vai ficar desse tamanho. E aí você já fica bem mais tranquilo, certo? Terceira coisa, rotina. Não invente de fazer tudo. Coisas da casa, coisas do trabalho, estudar, tudo junto, misturado. Tenha rotina. Então, vou acordar, vou tomar meu café, vou tomar um banho, vou começar a trabalhar. Ok. Comecei a trabalhar? Legal. Vou trabalhar. Pausei para almoçar? Estou almoçando. Acabou. Trabalhei, acabou. Agora sim, é minha rotina de estudo. Agora sim, é minha rotina da casa. Porque muitos profissionais fazem o quê hoje em dia no home office? Estou trabalhando aqui fazendo relatório, putz, tem que estender roupa. Acabou a máquina de lavar, tem que estender roupa. Estendi a roupa, deixa eu terminar. O que eu estava fazendo mesmo? Toda vez que a gente troca de tarefas, a nossa eficiência diminui em até 20% a cada troca de tarefas. Em 20%. Então, pensa que você está sendo 20% menos eficiente a cada vez que você para uma tarefa na metade e vai fazer outra coisa. A não ser que você, de fato, faça um pomodoro. Não, vou fazer 20 minutos dessa tarefa, 25 minutos dessa tarefa, que é o pomodoro. Vou falar para vocês daqui a pouco. E aí, sim, depois que terminar os 25 minutos, eu vou lá e estendo a roupa, porque está dentro do meu pomodoro, está dentro do meu planejamento. Caso contrário, você está tirando a eficiência da execução da sua tarefa. Então, não misture as coisas. Tarefa de casa, no horário da tarefa de casa. E é importante que você crie os rituais também. As rotinas são importantes para você criar rituais. Então, quando a gente saía para trabalhar presencialmente, a gente tinha um ritual de acordar, tomar um banho, vestir uma roupa, passar um perfume e sair. Esse ritual era muito, muito poderoso para ativar o seu cérebro que você vai fazer uma atividade produtiva, uma atividade que vai demandar concentração. Agora, quando você acorda e já senta na cadeira do trabalho para trabalhar, você não consegue ativar o seu cérebro que você está, de fato, fazendo uma atividade de concentração. E aí você passa ali amanhã meio cansado, meu Deus, nossa, que preguiça, fazendo atividades ali sem muita vontade, sem muita motivação. Depois do almoço, toma aquele cafezinho, até daquele up, mas logo à tarde já cai de novo. E aí vai. Por quê? Porque não tem esses rituais. Então, cria os rituais. Ritual para começar a trabalhar, tomar um banho, se arrumar, tomar um café. Arrumar a mesa de trabalho. Ritual para terminar de trabalhar. Acabou? Tira a roupa que você tava, toma um outro banho, começa a fazer as coisas da casa, né? Fazer, o seu jantar, ou fazer o seu hobby, né? Talvez assistir uma série, talvez ler um livro, ou fazer uma atividade física. Enfim, ter esse ritual de separação das atividades, porque senão a gente, como eu comentei no começo, a gente acorda, a gente dorme no trabalho. Isso é bem perigoso, muito ruim, tanto para a sua produtividade, ok? Não é produtivo no longo prazo. Às vezes é produtivo no dia. Nossa, trabalhei o dia inteiro, fui super produtiva. Talvez no dia. Mas no longo prazo isso não é produtivo, porque existem... Os casos de burnout estão muito, muito grandes. Estão aumentando todos os dias, tanto que virou uma doença ocupacional, porque os profissionais estão trabalhando demais, achando que isso é produtividade. Mas não é verdade, ok? Vamos desmistificar isso. Bom, então, rotina e planejar a sua semana com antecipação. Então, antes de começar uma nova semana, toda sexta-feira, olha para a sua semana toda, analisa
o que você precisa fazer, os compromissos que você tem ali na sua agenda, o que você precisa remarcar. Nossa, eu tenho 3 reuniões no mesmo dia, no mesmo horário. Preciso falar para esse pessoal que eu não consigo nesse horário, que eu vou nesse horário, que eu vou aqui. Se não eu chego no dia, meu Deus do céu, eu tenho 3 reuniões, o que eu vou fazer aqui? Você não consegue se dividir em 3. E aí pode ficar ali ansioso, ansiosa, enfim, toda aquela coisa. Organiza isso antecipadamente. Então, sexta-feira, coloca um bloco de tempo lá na sua agenda. Toda sexta-feira, antes de terminar o trabalho, eu vou organizar a minha agenda da semana toda. Os compromissos, as tarefas, os blocos de tempo, o que eu vou fazer aqui em cada horário. Não precisa encher tudo, ok? Não é nem recomendado. Não encha toda a sua agenda de tarefas e de compromissos. Deixe espaços, deixe gordura para os imprevistos. Isso é muito importante, ok? E para finalizar aqui, e a gente passar para as perguntas, é você criar gatilhos para combater a procrastinação, porque todos nós somos procrastinadores, essa é a verdade. O nosso cérebro, todo mundo tem um cérebro e ele é basicamente da mesma forma, a mesma massa, a mesma anatomia. Todo mundo tem um cérebro procrastinador. Por quê? Porque o nosso cérebro quer economizar energia. O que muda de uma pessoa para outra? É a forma como ela lida com isso. Os gatilhos que ela usa. Umas pessoas são mais procrastinadoras que outras por conta de comportamentos também, que não tem a ver com a anatomia do cérebro, mas tem a ver com os comportamentos, com as experiências que essa pessoa teve durante a vida, durante a infância. Porém, aquilo que você faz com isso, os gatilhos que você utiliza para melhorar isso, são o que de fato fazem a diferença no seu dia a dia. E existem várias e várias coisas que podem ser feitas. Pomodoro é uma das mais disseminadas por aí. Pomodoro, que nada mais é do que você colocar 25 minutos de cronômetro para você focar em uma tarefa por vez. E assim que terminar os 25 minutos, você pausa por 5 minutos. E aí você volta por 25 minutos focado em uma tarefa por vez. Mínimo passo viável, como eu já falei, quebrar as tarefas em passinhos pequenininhos. Nossa, eu não consigo fazer 1 hora desse relatório hoje porque, nossa, não me como. Mas 10 minutos eu consigo. 10 minutos vai. Tenta 10 minutos, faz 10 minutos. E vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Às vezes você começa em 10 minutos e aí você fala, não, entrei no flow. O que é o flow? É você entrar no fluxo, tá ali fazendo, gostoso, tá legal aqui. E aí você continua. Ou às vezes você fala, nossa, 10 minutos, acabou, não aguento mais isso aqui, esse tormento. Pronto, tudo bem. Amanhã você tenta mais 10 minutos, ou à tarde você tenta mais 10 minutos, mas vai quebrando mínimo passo viável sempre, faz um pouquinho. Às vezes a gente pensa, nossa, mas é muito pouco. Parece muito pouco, mas o efeito acumulativo disso, em 10 dias você finalizou o relatório, antes do prazo. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Sem esforço, sem desespero, sem ansiedade. É a melhor coisa, ok? Então, para finalizar, é basicamente isso. Tem várias e várias questões, tem várias e várias coisas que eu poderia falar aqui, mas eu quero deixar aqui as dúvidas, quero responder as dúvidas de vocês. O que vocês estão falando aqui? Eu sou muito visual, tanto para aprender quanto para lembrar dos compromissos. Se eu não estiver visualizando, a chance de eu esquecer ou demora para fazer é enorme. Sim, faz sentido, Bárbara. Coloca alarmes no celular, os alarmes são muito legais para te lembrar. Você também pode utilizar o Trello, que é uma ferramenta maravilhosa visual para te auxiliar a organizar. O próprio Notion, né? Você pode utilizar. Eu tenho várias e várias formas de utilizar o Notion também. É muito interessante. Onde está o mapa mental para responder as dúvidas? Eu que vou ver ou você que vai? Boa, isso, eu posso ir falando aqui, Priscila. Boa, pessoal, isso que eu ia falar, vai mandando no chat, eu não sei exatamente o que deu no Miro, mas aparentemente vocês não estão conseguindo acesso para editar, e aí vai mandando no chat e a gente vai seguindo a ordem aí das perguntas. Só antes de começar com a sua, Luiz, que eu vi que você mandou aqui, tinha uma que já estava no Miro há um tempo, alguém deve ter colocado durante a semana, e aí eu vou começar por essa, mas podem ir mandando aqui no chat e a gente vai seguindo na ordem, tá? Então tem uma aqui, ó, Priscila. O que fazer quando não conseguimos finalizar nossas demandas, mesmo após ter passado pela matriz de importância? Como agir com as demandas que são passadas pelas outras equipes com urgência, enquanto a gente nem finalizou o que já estava previsto? Me vejo em um ciclo infinito de priorização de tarefas. Ok, então, primeira pergunta. Como agir? Foram várias perguntas numa só. Peraí, deixa eu pegar. O que fazer quando não conseguimos finalizar nossas demandas, mesmo após ter passado pela matriz de importância? Ok. Deixa eu abrir aqui também, que eu sou super visual, que nem acho que a Bárbara comentou, né? Aí se eu ver aqui, eu consigo ter... Boa.
Acho que é melhor para mim também eu visualizar. Beleza, se não estiver conseguindo, me avisa que eu compartilho a tela aqui. Ai, boa, compartilha a tela, por gentileza. Claro. Aqui. O que fazer com... Ok, então vamos lá. Quando a gente passa pela matriz da importância e não está conseguindo finalizar as demandas, existem dois fatores muito importantes. Primeiro são os fatores da própria empresa. Então, tem pouca gente no time. Tem pouca gente no time, pouca gente para delegar, pouca gente ali dentro da estrutura mesmo do time para fazer acontecer. A outra questão também é uma própria questão de senso de urgência. Então, a gente passa na matriz de Eisenhower, né? Para quem não conhece, a matriz de Eisenhower é bem famosa, mas a matriz de Eisenhower ainda muitas vezes não é tão eficiente. Eu nem utilizo a matriz de Eisenhower para você ter uma ideia, porque muitas vezes ela não é eficiente para entender de fato a urgência, a priorização daquelas demandas. Por quê? Porque o contexto de tarefas urgentes e tarefas importantes precisa ser analisado pelo próprio indivíduo. E eu vou dar um exemplo claro aqui. Você, como profissional, precisa entender qual que é o cliente mais importante dentro da sua equipe. Qual que é o projeto mais importante dentro do que você está tocando agora? Qual que é de fato aquilo que, se você não conseguir fazer, vai dar uma merda muito grande? Isso é um senso que somente o profissional que está ali dentro, que tem proatividade, que pergunta, que está dentro que está realmente imergido, consegue entender, ok? E quando a gente entende isso, a gente consegue ter esse senso de apurar muito melhor. Então, realmente, olha, esse cliente aqui está pedindo, estou com várias coisas aqui, passei pela matriz de importância e estou com muita coisa, não estou conseguindo dar conta. Então, ok, o que realmente eu preciso fazer aqui? É esse cliente que é mais importante de todos, que é o cliente chefe aqui da gente, que é o cliente que mais, de fato, traz recurso para a empresa, enfim, toda essa visão estratégica, porque a priorização, ela vem de uma visão muito estratégica, da gente inserido dentro do contexto que a gente está. Quem está conseguindo entender o que eu digo aqui? E a gente parte um pouco de um negócio operacional, que é ficar ali, o que é urgente, o que é importante, entender de fato, cara, ok, dentro do cenário que eu estou agora, dentro dos projetos que eu estou tocando agora, qual que é o projeto, às vezes, mais importante dentro da minha carreira, dentro do meu propósito profissional aqui dentro? Porque, olha, tem várias coisas aqui que eu posso fazer, mas isso daqui, se eu colocar mais energia, mais foco e mais atenção, eu vou ter mais reconhecimento. E aí, é aquele famoso 80-20, que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Muitas vezes, tudo isso é muito importante, tudo isso está ali para fazer no workflow, mas enquanto você não alinha, isso é muito importante, alinhar com o gestor, olha, isso aqui está acontecendo, o que é prioridade aqui? E o gestor, né, muitas vezes não sabe, mas é importante que ele saiba. Se ele não souber, você fala para ele fazer mentoria comigo, o que é realmente mais importante. O que de fato é mais importante para alinhar com a própria equipe. Então, o que eu consigo ver aí? Problema de equipe, né, gestão, problema de equipe, e também questão estratégica, entender de fato a estratégia por trás dessa priorização. Como agir com demandas que são passadas pelas outras equipes com urgência, enquanto a gente nem finalizou o que estava previsto. Eu tenho uma frase que eu amo, gente, eu amo essa frase. A sua procrastinação não é a minha prioridade. É ótima essa frase, né? Dá vontade de falar isso. O que acontece? O não é uma palavra só, mas a gente tem muita dificuldade de falar o não, porque parece que a gente vai ter um atestado ali de não profissionalismo, né, de antiética, enfim, de que não é colaborativo. E na grande maioria das vezes a gente precisa falar o não, até mesmo por uma questão de colaboração. Então, olha, esse prazo está muito em cima, a gente não consegue dar conta, a gente não consegue alinhar, tem que acordar prazos. O que eu estou conseguindo ver aqui nessa fala dessa pessoa é que tem um problema na gestão. A gestão precisa alinhar os prazos com as outras equipes. A minha equipe não consegue dar conta disso. É importante que você alinhe com a sua equipe, para que a sua equipe faça da maneira ali estratégica, ou que você contrate outras pessoas, para que a gente não acabe acumulando as urgências da sua equipe. Então, existe ali um problema muito maior do que a organização. Quem está conseguindo entender isso daqui? Só por essa frase eu consegui entender. Existe um problema na gestão de ambas as equipes. Por quê? Porque ninguém está se comunicando, ok? Me vejo no ciclo infinito de priorização de tarefas. E realmente, na prática, é isso, a gente está sempre priorizando tarefas, isso é um ciclo realmente infinito. Porém, o que está acontecendo aqui é que não existe priorização das outras pessoas, das outras equipes,
certo? Por quê? Talvez a gerência não seja organizada. E quando o gestor não é organizado, a equipe não é organizada, e aí todo mundo acaba sendo impactado com isso. Fez sentido o que eu respondi aqui? Fez sim. Maravilha, perfeito. Obrigado, Priscila. Próxima dúvida aqui do Luiz. O que eu posso fazer para conseguir aprender uma coisa totalmente nova para mim, sem ficar chateado por não estar conseguindo entender? Vamos lá, Luiz. É normal, ok? Todo mundo tem ali uma dificuldade com alguma coisa, e sempre que a gente vai aprender algo, a gente está saindo da nossa zona de conforto. Então, existem 3 zonas. Existe a zona de conforto, a zona de aprendizado e a zona de pânico, ok? É no pânico que a gente procrastina. Então, talvez você esteja, se você está procrastinando, você está na zona de pânico. Por quê? Você está vendo aquilo, está enxergando aquilo com uma coisa muito grande, tá te deixando ansioso, aflito por não estar conseguindo. Só de pensar em aprender aquilo te deixa ansioso, isso te deixa na zona de pânico. Mas quando você se coloca na zona de aprendizagem, que é entender, ok, eu não vou ser o melhor nisso, eu nem preciso ser o melhor nisso porque eu estou iniciando, ok? Eu vou errar e se permitir errar, se permitir não entender às vezes, e se permitir perguntar, porque tá tudo bem você perguntar, tá tudo bem você errar, tá tudo bem você não fazer da forma corretinha no começo, porque você está aprendendo. E, de fato, se colocar como aprendiz nessa jornada, que você vai errar, você vai ter dificuldade em algumas coisas, mas que você vai buscar, dentro daquele contexto, dentro daquele curso, dentro daquilo que você está estudando, usufruir o melhor. Usufruir o que você consegue. Então, é uma questão bem motivacional, realmente, mas é a forma como você olha essa situação. E entender sempre, eu gosto muito de falar, né, os porquês. Quais são os porquês de você estar aprendendo isso, de você tentar aprender isso? A gente sempre tem uma motivação, certo? Então, minha motivação para aprender, eu não sei, gestão de produtos, né? Qual que é a minha motivação? Então, coloca aí 5 motivações, 5 porquês. Do que você realmente gostaria, por que você quer aprender isso? E aí você acaba deixando essa motivação mais avivada dentro de você. E isso te tira da zona do pânico para a zona do aprendizado. Você olha aquilo com bons olhos. Realmente, tá sendo difícil para mim, mas eu vou de pouquinho em pouquinho, vou me esforçar um pouquinho todo dia, 1% melhor todo dia, que é uma frase que eu uso muito, e vou aprendendo. A curva de aprendizado, ela gera um tempo, né, ali dentro do tempo que você está estudando e tudo mais, mas o momento que você, de fato, pega aquilo que você consegue chegar e transformar aquilo na sua zona de conforto, na sua zona de realmente, já virou algo para mim simples, algo fácil para mim, pronto, você resolveu, você virou expert, digamos assim, naquilo. E aí você pode voltar, e a gente sempre vai estar voltar para aquela zona de aprendizado e aprender uma nova coisa, porque é isso. A gente vai estar o tempo todo aprendendo coisas novas. E quando a gente se coloca nesse papel de aprendiz, as coisas fluem muito melhor. Fez sentido? Maravilha. Perfeito. Maravilha. Próxima dúvida da Raniele. Raniele aqui da UAR, eu te falei, né, Priscila, que provavelmente ia ter gente da UAR também querendo vir, então é bem importante. Primeira dúvida da Rani. Todos temos algum momento no dia onde somos mais ativos e temos maior produtividade. No meu caso, é à noite. Como podemos aproveitar esses horários com nossa gestão de tempo e produtividade, sem afetar as tarefas ou sentir que perdeu o dia, entre aspas? Sim, vamos lá. Todos temos, sim, esses horários, ok? Nós temos uma coisinha que se chama relógio biológico. Todo mundo tem o seu relógio biológico, ok? Existe um estudo, uma pesquisa que se chama cronotipos. Então, cada pessoa tem 4 tipos de cronotipo, certo? Então, tem o cronotipo, que é aquela pessoa que acorda cedo e já quer acordar dominando o mundo. Então, é o pessoal das 5 horas da manhã. Tem aquela pessoa que acorda um pouco mais tarde, acorda de mau humor e tudo mais, demora um pouco para pegar no pique. Tem aquela pessoa que é como você, Raniele, que gosta da noite, que é o lobo, né? A pessoa que gosta de ficar até tarde trabalhando. Então, é o cronotipo do lobo. E tem aquela pessoa que dorme pouco, que é o cronotipo do golfinho. Dorme super pouco. Quando você vai ver, nossa, meia-noite, acorda às 5 horas da manhã tranquilo. Por quê? Tem um cronotipo diferente. Então, cada pessoa tem o seu cronotipo. Leão, urso, lobo e o golfinho. Quando você entende isso, então você já entendeu, isso é bem bacana, que o seu maior período de produtividade é à noite, você consegue utilizar o tempo a seu favor, caso seja possível. A gente entende que existem pessoas que têm horários flexíveis e existem pessoas que não têm horários flexíveis. E muitas vezes o seu cronotipo vai estar
te impactando na questão de preciso trabalhar das 9 às 18 e o meu cronotipo é de quem trabalha à noite, o que faço, certo? E aí a gente precisa fazer ajustes dentro do cronotipo e também da sua mentalidade. Então, quando você fala assim, sentir, tudo que a gente sente vem da nossa mente, certo? Vem da nossa mentalidade. Então, sentir que perdeu o dia. Por que perdeu o dia? Em comparação com quem? Então, quando você consegue mudar essa questão, também resolve bastante. Mas, basicamente, você tem a rotina flexível, digamos assim. Utiliza o seu horário dessa forma. Alinha com o seu gestor, alinha com o seu cliente, com seus clientes, alinha com a sua equipe o seu horário de trabalho. Então, eu vou trabalhar das 11 a, sei lá, às 8 horas da noite. E aí você consegue ter uma rotina mais congruente com o seu cronotipo, ok? E, basicamente, utilizar os horários que você é mais produtiva. Nossa, Priscila, eu sou muito produtiva das 5 horas até as 8 horas da noite. Para você fazer as tarefas que mais te demandam concentração. E nos horários que você é menos produtiva, tarefinhas mais ou menos. Então, responder um e-mail, fazer um relatório que você já está na sua zona de conforto, que é aquilo que você faz rapidinho. E aí você vai organizando a sua agenda dessa forma. Nossa, esse aqui é o meu período que eu estou com máxima concentração, que eu estou super produtiva, que eu entro no flow, no fluxo, né, da atividade facinho. Então, coloca aquele projeto complexo, aquele projeto importante que se você entregar bem, você vai ser reconhecida e logo promovida, entende? É você utilizar das suas individualidades de maneira estratégica para tirar o melhor proveito do seu tempo. E a coisa muito boa de você fazer isso, né, aproveitar esses horários, é que você faria, o que você faria em, sei lá, 4 horas nos horários que você não está produtiva, você às vezes faz em 2. Por quê? Porque você entrou no flow, entrou em concentração máxima, ok? Isso é bem importante. Então, a questão é basicamente essa, como podemos fazer, faz isso, né? Faz esses ajustes. Não consigo, Priscila, não consigo mudar os meus horários, eu preciso fazer o horário de acordo com o que a empresa estabelece. Como lidar? É importante que você tenha rotinas para que você possa dormir mais cedo e acordar mais cedo, certo? A pessoa que dorme tarde, né, e trabalha até tarde, dorme tarde, logo trabalha até tarde. E logo acorda tarde também. Agora, se você tem que acordar cedo por causa do seu contexto profissional, você vai precisar criar rotinas, criar hábitos para você ir dormir mais cedo, logo acordar mais cedo, ok? O nosso cérebro tem uma coisinha maravilhosa que se chama neuroplasticidade. Então, a gente tem ali os nossos comportamentos, os nossos hábitos pré-estipulados, porém, a gente consegue mudar, certo? Caso seja necessário. Então, preciso realmente mudar o meu cronotipo, mudar ali os meus hábitos para que eu possa trabalhar de maneira mais estratégica, mais eficiente durante o dia, porque eu não consigo ser flexível dentro dos horários. Tem uma rotina para a noite. Então, 10 horas, coloca o celular para tocar, para você fazer a sua rotina da noite. Sem celular, sem televisão, tomar um banho quente para relaxar, fazer uma meditação, escrever tudo que está na sua mente, ter um momento talvez de fé, um momento com a sua família, um momento desconectado, um momento calmo, para você já entrar num compasso de dormir. 11 horas, tentar deitar na cama, fazer mais uma meditação até você dormir. E seguir isso por um tempo. Porque se você dorme cedo, acorda cedo. E aí o seu cronotipo começa a mudar, as suas rotinas começam a mudar. Como desmistificar que rotina / agenda é o contrário de ter um horário flexível? Na verdade, isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, elas entendem que ter uma rotina é uma coisa muito inflexível, né? Vou ter que seguir aquilo ali e acabou. Mas não, é muito interessante que a gente tenha essa mentalidade, que tudo bem se um dia eu não conseguir, tudo certo se um dia eu não conseguir, e se um dia acontecer um imprevisto, eu posso reajustar. É essa mentalidade que a gente precisa ter com a nossa própria agenda. Então, nossa, precisei reajustar aqui, precisei reajustar acolá, mas em 70%, em 60%, eu consegui seguir. Certo? E é nisso que a gente precisa focar, no que está saindo bem, no que está indo bem. O que está indo bem aqui? Nossa, eu só estou conseguindo fazer 30%. Então, eu preciso melhorar mais um pouquinho. Semana que vem eu vou tentar 35%. E aí, na outra semana, mais 35%, porque é sempre 1% melhor todo dia, certo? E aí, a gente vai entendendo isso. Nunca vai ser 100% perfeito. E é mais uma vez o perfeccionismo, né? Pegando a gente ali. Nossa, preciso só seguir a agendinha perfeita. Não, calma, tá tudo certo. Se você seguir... Poxa, se você nunca seguiu nada da agenda, e semana que vem você falar para mim, Pri, segui 30%, parabéns, que legal, já seguiu muito, parabéns, e vai indo devagarzinho, vai indo devagarzinho. Vai chegar um momento, que talvez vão ter semanas que você fala assim, não, segui toda a minha agenda, que massa. Só que vão ser dias e dias, não vai ser sempre assim, e tá tudo bem. Se você conseguir seguir o máximo e fazer ali o que é importante de fato, o que é prioridade de fato,
Tá joia, você já é uma pessoa produtiva, porque ser produtiva é exatamente isso. Ter menos tempos de urgência, porque você tá ali sempre fazendo coisas que são importantes, ok? Que mais? Teve uma época que eu quis mudar minha rotina de sono e comecei a usar um alarme para a hora de dormir. Mas alguns meses depois eu já tinha... Aí, ó, Paulo, maravilhoso, Paulo. Perfeito, é isso. Os alarmes são muito bons para a gente se lembrar de fazer as coisas. Então, quando eu preciso de uma nova rotina, de um novo hábito, eu coloco os alarmes. Depois de um tempo, ele já fica instalado. Então, essa é a coisa boa, né, gente? Os hábitos, eles são a dádiva de Deus, ou sei lá o que você acredita, para nós podermos ser mais produtivos, porque a gente utiliza o nosso cérebro, que é uma máquina incrível, ao nosso favor e não o contrário. Quando a gente instala hábitos, quando a gente tem rotinas, as coisas fluem normalmente. Então as pessoas me perguntam: como é que você acorda e tem a sua rotina assim? Como é que você faz assim? Como é que você vai para academia? Como é que você estuda todo dia? Como é que você faz isso? Aí eu falo: gente, é simples, é hábito. Eu simplesmente faço, quando eu vou ver, eu já estou lá estudando, quando eu vou ver, eu estou lá lendo, ou quando eu vou ver, eu já estou lá na academia. É hábito. Tem dia que eu não quero fazer, tem dia que eu não quero seguir. E são tão poucos os dias que realmente a minha energia está muito baixa, ou que aconteceu algum imprevisto, ou que algo aconteceu, que são as exceções, de fato. Isso não altera o fluxo da minha vida. Isso não altera o fluxo dos meus objetivos, porque são as exceções. E tá tudo jóia. Aí eu acolho, eu entendo e parto para a próxima. Tento fazer o meu possível melhor no outro dia. É basicamente isso. Bacana demais, Priscila. Se o pessoal não tiver mais dúvidas, eu tenho algumas aqui. Bora. Na verdade, são duas dúvidas e depois ia te fazer um pedido. Mas, aproveitando o gancho aí do Paulo, que ele colocou, que estava falando sobre hábitos, né? Acho que muito se fala sobre hábitos, hoje a gente já tem a consciência que isso é muito importante e tem até o livro, né? O Poder do Hábito e tal. Eu queria entender, Priscila, quais são as dicas ou talvez até o caminho das pedras que você daria para criar hábitos, criar novos hábitos? Certo. A primeira coisa, a coisa máxima das máximas, assim, que eu na minha própria pele aprendi e dentro das minhas mentorias eu falo muito, é ir devagar, um passo de cada vez. Então, entende, pega um hábito que você quer de fato, um hábito só, não são vários, um hábito, porque todos aqui são novos, nós somos novos, nós temos tempo. Se a gente implementar uma coisa de cada vez, as coisas fluem. Agora, se a gente quiser fazer tudo de uma vez só, nada sai do lugar. E vem a frustração, vem a tristeza, vem a procrastinação, enfim, é um ciclo, como a gente já comentou. Então, a primeira coisa é escolher um hábito. Escolher um hábito que você fala assim: puxa vida, se eu mudasse esse hábito, a minha vida ia melhorar muito. E para muitas pessoas, às vezes, esse hábito é a academia. Nossa, eu vivo cansado, eu não durmo bem, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa estressada, eu sou uma pessoa que está sempre sem concentração. Eu vou te dizer, seu remédio, seu hábito é fazer um exercício. Coloca na sua rotina fazer exercício. Por quê? Porque vai te trazer mais alívio da ansiedade, mais concentração, mais disposição, vai melhorar o seu sono. Foca nisso. Então, o meu foco é criar o hábito de fazer exercício. Ok, estipulado esse hábito, você vai desenvolver uma rotina através desse hábito. Ok, então eu quero fazer esse hábito. Logo, eu vou e focar no hábito em si, e não no resultado. Ah, quero emagrecer 10 quilos. Não. Focar no hábito em si. Fazer academia 3 vezes por semana. E na rotina, 3 vezes por semana. Logo, você consegue criar um cenário na sua cabeça, que é o seguinte: todo dia que eu acordar, segunda, quarta e sexta, eu irei para academia. Por quê? Você vai agrupando os hábitos. Você acorda todo dia. Já é um hábito. Todo mundo acorda todo dia. Né? É o que a gente quer, né, Deus? Esperamos que a gente acorde por mais tempo. Todo mundo acorda todo dia. Todo mundo come todo dia, almoça todo dia, né? O que a gente quer, né? Também almoçem, pessoal, é importante. Mas um hábito que você já tem implementado. E aí você coloca: vou para academia todo dia antes de almoçar. Ou depois de almoçar. Já é um hábito que você tem. Então, toda vez que você fizer isso, já automaticamente você conecta. Agora eu preciso ir para academia. Então, hoje em dia, eu acordo e eu vou para academia, porque eu sei que eu preciso fazer isso. Quando eu não estou muito afim, eu vou mesmo assim. Porque eu preciso ir, certo? E acontece. Muitas vezes acontece, certo? Porque acontece fazer o quê? Mas é basicamente isso, a gente entender o que tem na nossa rotina hoje que eu posso agrupar. Qual hábito eu tenho hoje que eu posso acomodar e colocar ele junto. Ah, isso daqui. Ok. Como que eu posso facilitar esse hábito? Como que você pode facilitar a sua ida à academia? Se matriculando numa academia mais próxima, organizando a sua roupa de ir para academia no dia anterior, já deixando ela pronta,
Ou acordando e já, se você está no home office, às vezes, você pode acordar e já colocar talvez a calça e o tênis, e só ficar com a parte de cima arrumado ou arrumada. E aí você já está arrumado ali, deu o horário do almoço, você vai rapidinho, tira a parte de cima, coloca a parte de ir para academia e pronto, certo? Facilitar o hábito é muito importante. Tornar ele simples é importante. Então, talvez você não consiga pegar e fazer 3 horas de academia, 2 horas de academia, e nem é aconselhável. Mas você consegue fazer 20 minutos de caminhada ou 15 minutos de voltas no seu quarteirão? O que você consegue fazer para sair do status quo? Um pouquinho, o mínimo passo viável. É melhor do que tentar fazer muito aquela energia. Não, vou para academia todos os dias. E aí vai, às vezes até vai, mas na semana não aguento mais. Porque realmente gastou toda a energia naquilo. Então é melhor ir de pouquinho, fazer de pouquinho, certo? E outra coisa também muito importante é tornar satisfatório. Então, o que você pode fazer para tornar satisfatório aquilo? Então, na minha academia, né, eu faço, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, eu faço na Smart Fit, e tem aquela cadeira de massagem. Eu vou para a academia pensando na cadeira. Eu torno satisfatório aquilo. O que você pode fazer? Eu vou comprar aquela barrinha de proteína que eu adoro, que tem um gosto que eu gosto, e toda vez que eu for para a academia, eu vou comer essa barrinha que eu gosto. E aí você vai focando naquilo que é satisfatório. Por quê? O seu cérebro, ele gosta de prazer imediato. Então, vai colocando isso daí, ok? Então, basicamente, focar em uma coisa de cada vez, um hábito de cada vez, colocar isso na sua rotina. Então, toda vez que eu almoçar, eu vou para academia, ou enfim, toda vez que eu desligar o meu computador do trabalho, eu vou organizar o dia seguinte. Então, você coloca isso aí já no que você tem de rotina. Tornar fácil, né? Tornar simples, aliás, fácil, né? Então, já colocar ali o seu planner no dia para você conseguir organizar o dia anterior, tornar fácil, ou colocar o lembrete para te lembrar de organizar o dia seguinte, tornar fácil. E tornar satisfatório. Como que eu posso tornar isso satisfatório? De alguma forma, depois que eu me organizar, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, eu vou assistir uma série, eu não sei, tornar aquilo satisfatório. E isso é muito importante porque você consegue utilizar recompensas. Então, aquilo que você faz hoje, talvez como fuga das suas tarefas, como fuga daquilo que realmente é prioridade, né, para você, que é de fato produtivo, você usa como recompensa. Então, olha, eu consegui fazer aquilo que eu precisava fazer, agora eu vou usar como recompensa assistir uma série, ou, não sei, ficar no celular, assistindo o TikTok um pouquinho, enfim, você usa como recompensas isso, porque isso é bem importante. É basicamente isso, é uma estrutura diferente do Poder do Hábito, que é a estrutura do livro Hábitos Atômicos. Então, eu super recomendo que vocês leiam esse livro, Hábitos Atômicos. Recomendei 2 aqui, tá? Essencialismo e Hábitos Atômicos, que são livros que fazem parte do meu trabalho, da forma como eu atuo, enfim, da forma como eu leciono, porque são livros que, de fato, trazem essa leveza, calma, tá tudo bem, a gente vai dar certo, se a gente implementar direitinho, as coisas fluem, né? Então, tudo que traz leveza é importante para os dias que a gente está vivendo hoje em dia, né? Muito bom, Priscila. Perfeito. Antes de falar minha outra dúvida, eu queria só te colocar um questionamento, talvez, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas é mais uma dúvida que eu fiquei conforme você foi falando, que eu não sei se isso é uma hipótese minha, não sei se isso já foi validado de algum jeito, mas o que eu vejo, eu acho que talvez como o porquê raiz, né, de você ou talvez o grande motivador por trás do hábito, que eu perguntei, né? Tipo, dicas para você conseguir instalar um hábito e tal. Aí você falou de pegar um por vez, de ter uma rotina envolvendo esse hábito e tal, e tornar satisfatório, mas a gente pode falar também que um ponto essencial é você ter muito claro o porquê você está fazendo isso, Com ou certeza. entra em alguma outra categoria, assim, tipo, é tão essencial quanto todos esses outros que você falou? Com certeza, esse ponto é muito importante. Entender de fato por que você quer aquilo, por que aquilo é importante para você. Então, foi realmente o nosso papo, né? Escolher esse hábito, entender, cara, olha, realmente, eu tô aqui, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô assim, eu tô assado, eu preciso disso. Por quê? Por conta disso, para aliviar o meu estresse, para aliviar o meu cansaço, para aliviar isso, aquilo. Porque se a gente for querer colocar o hábito, implementar o hábito só porque é moda, ou só porque é legal, a gente não vai conseguir ter constância, ter consistência naquilo. Agora, quando a gente desvenda o porquê, tem de fato uma motivação por trás disso,
aí sim a gente consegue ter mais consistência. Então, é bem importante isso que você falou, muito mesmo. Tornar ele claro, né? Tornar ele sempre martelar na sua cabeça. Quando eu vou para academia também, eu falo da academia porque é uma coisa que eu faço porque eu preciso fazer, porque realmente eu não tenho gosto por fazer. Eu gosto muito de estudar, gosto de ler, mas eu não tenho gosto por ir para academia. Então, eu consigo trazer isso de forma mais estratégica para vocês entenderem. Quando a gente fala de, por exemplo, vou para academia, eu penso assim, cara, eu preciso ir para academia porque eu sou uma pessoa ansiosa. Logo, se eu não for para academia, eu vou ficar mais ansiosa. Logo, enfim, eu trago isso para o meu dia a dia, para aquilo que a minha dor. Então, quando a gente está ali, por exemplo, eu vou trazer de uma outra forma, preciso me organizar, preciso ser mais organizado. Ok, quando eu não me organizo, eu fico mais ansioso. Logo, eu procrastino mais. Logo, eu não consigo realizar os meus objetivos. Logo, eu fico frustrado. Então, a gente consegue ter clareza do ciclo da nossa vida, porque tudo é ciclo, certo? E a gente consegue quebrar o ciclo. Ok, vou me organizar então. Porque é importante para mim, porque eu preciso disso. Então, quando a gente procrastina muitas coisas também, é isso, a gente não entende o porquê, a motivação intrínseca daquilo, o porquê que você quer de fato. Então, eu preciso estudar. Por quê que eu preciso estudar isso? Não é aquilo, nossa, eu preciso estudar. Não, por que você escolheu estudar? Porque você escolheu de fato. É algo que você escolheu. Senão você pode largar tudo e falar assim, não, vou fazer transição de carreira e vou estudar outra coisa. Tudo bem, é uma escolha sua. Você escolheu estudar isso. Por quê? Lembra dos 5 porquês. Por quê? Isso aqui, isso aquilo lá, isso aquilo outro, isso aquilo outro. Sempre lembrar do porquê. Isso é bem importante. O Paulo falou uma coisa aqui. No meu caso, eu queria dormir ao menos 7 horas por noite por conta dos benefícios a longo prazo no dia a dia. E deu muito certo. Hoje em dia, quando... Olha só, Paulo. Parabéns, hein, Paulo? Adorei, muito bom. Tá fazendo ali by the book. Até quando vou para algum evento à noite, já vou pensando eu sou assim também, cara. Eu sou assim, é difícil, viu? É difícil, mas olha, é basicamente isso. O Paulo conseguiu, né? É um ótimo case aqui, porque é exatamente isso. Quando a gente implementa os hábitos, eles ficam tão nossos que a gente já não sabe viver sem eles, a gente já não sabe fazer outra coisa. Fica estranho. Nossa, eu preciso dormir tarde. Nossa, mas eu estou cansado. 9 horas da noite já estou assim, super cansado, porque virou realmente um hábito. Né? Então, é isso, é focar em um de cada vez, ter essa clareza do porquê, foi muito bem pontuado isso, porque o nosso cérebro, ele precisa, agora falando do ponto de partida neurológico, né? O nosso cérebro, ele precisa dessa clareza para tudo que a gente for fazer, ele precisa desse entendimento, dessa clareza, porque quando as coisas são nebulosas, a gente fica ansioso, certo? Então, pensa que você está numa caverna escura, logo você fica ansioso, porque você não sabe que tem uma cobra, o seu sistema de alerta fica piscando, você fica mais ansioso. Você não sabe se tem uma cobra, se tem um buraco, se tem um leão que vai te comer. Agora, se a caverna está iluminada, você consegue ver que não tem nenhum problema ali. Você consegue ter clareza. E aí você vai fluindo, você consegue andar e ficar tranquilo, não fica tão ansioso, porque a ansiedade é um precursor da procrastinação, como a gente falou aqui. Faz sentido? Boa, perfeito. Minha última pergunta, Priscila, eu acho que até pensando um pouco nos nossos alunos aí que devem estar vivendo bastante isso, que, né, muitas das pessoas, muitos talvez dos nossos alunos aqui passem por isso, que tem 8 horas no trabalho, aí tem uma dedicação lá de 2 a 4 horas também para os estudos, e aí, sei lá, tem mais algumas 2 horas ali para fazer alguma outra coisa, seja cuidar da casa, seja ir para algum lugar, deslocamento, etc., principalmente para quem está trabalhando em escritório. E aí eu queria entender o que é importante priorizar naquelas 3 horas ali que sobram por dia, às vezes até menos, 4 horas, não sei, mas aquela hora que sobra ali para você, o que é importante para esse tempinho que sobra? Isso vai variar de pessoa para pessoa, vai do contexto, ou tem alguma coisa que você já sabe ali que é importante reservar? Bom, primeiro assim, de bate-pronto, o que é importante para todo mundo é descanso, ok? E a gente não sabe descansar, ninguém sabe descansar. Por quê? Porque a gente tem uma coisinha aqui, ó, que tira totalmente o nosso descanso. A gente acha que está descansando, a gente pega essa coisinha linda aqui e deita no sofá e fica horas e horas. Aí a gente vai deitar cansado. Por que eu tô cansado se eu fiquei 2 horas descansando? Porque o celular, ele não é um descanso mental. Você está consumindo informações enquanto você está ali. E é importante que a gente descanse corpo e mente. Ok? Isso é um fator.
Agora, o restante, né, sobre o que você falou, cada pessoa, sim, precisa ter ali os seus objetivos. Qual que é o seu objetivo? Ah, então eu quero me tornar um profissional mais qualificado. Então, logo vou organizar 2 horas de estudo, 1 hora que seja, de estudo por dia. Eu quero melhorar a minha saúde, emagrecer, enfim, logo você vai organizar 1 hora desse tempo aí para você fazer academia, para você se cuidar. O que de fato você vai fazer depende das suas metas, ok? Então, metas são bem importantes também. Quais são as suas metas pessoais, suas metas profissionais? Então, olha, eu quero me tornar gestor. Então, você vai fazer um MBA, fazer um curso de liderança, fazer algo voltado a isso. Logo, essas horas que sobram do trabalho, você vai fazer esse MBA, esse curso, certo? Mas é importante que você tenha clareza, mais uma vez, voltamos para clareza, né? Clareza das suas metas. Quais são os seus objetivos, certo? De curto prazo, de 1 ano, no final do ano, o que eu quero para mim? Ah, no ano eu quero isso, aquilo, outro. Porque é uma verdade doída, mas eu preciso falar. Não existe plano de carreira, gente. Não tem como, né? Eu já visitei várias empresas, já estive em várias empresas, já trabalhei em várias empresas. E plano de carreira nada mais é construído pelo próprio funcionário. Você constrói o seu plano de carreira. Por mais que a empresa tenha ali um plano de carreira fictício, você precisa criar o seu próprio plano de carreira, olhar para as oportunidades dentro da empresa e criar o seu próprio, trilhar o seu próprio. Então, olha, eu estou estudando, eu estou fazendo networking, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou indo em eventos, estou fazendo, enfim. Você vai criar o seu plano de carreira e vai organizar ali dentro do seu tempo aquilo que é importante para você, aquilo que está dentro da sua meta, certo? E às vezes a sua meta é descansar. Poxa vida, olha, eu acabei de sair eu saí da faculdade, fui para pós-graduação, depois fui para o MBA. Esse ano, para mim, a minha meta é descansar e tá tudo bem. Essa é a sua meta. Então, organiza o seu tempo de descanso, seu tempo de hobby, ter um tempo de hobby para você, fazer alguma coisa diferente do trabalho, ou até mesmo se dedicar à família. Vai depender das prioridades que são muito individuais, porque depende das metas, depende do foco de cada pessoa. Então, é bem importante isso. O que o Paulo está falando aqui no meu... Ah, não. O interessante disso é tudo quando criamos novos hábitos ou apenas nos organizamos melhor, parece que até sobra um tempinho para fazer coisas que nem imaginávamos conseguir antes, como assistir uma série, por exemplo. É verdade, exatamente. A organização é maravilhosa, porque muitas vezes você consegue entender isso e sobrar tempo na sua agenda, né? Então, eu tenho uma aula no YouTube, e depois eu posso mandar para vocês, que é como fazer, parece até um clickbait, né? Como ganhar 2 horas no seu dia. E eu vou falando, né? Vou falando como que você pode criar essas 2 horas, da onde que tá indo essas 2 horas, para onde que tá essas 2 horas que você talvez não esteja vendo. E são coisas muito pequenas, muito sutis, né? Então, pensa que o seu dia tem ali 1.770 minutos. E como se fosse, por exemplo, 1.770 reais. E a cada moedinha que você vai gastando, ele vai indo. Mas você vai pensar, poxa vida, mas eu gastei só moedinhas. E eu só tenho agora 100 reais. O que aconteceu? Porque você foi gastando em coisinhas pequenas ali. E quando a gente vai passar o pente fino, a gente entende que existem ladrões do tempo, existem coisas ali que você talvez não delegou, coisas que estão ali no seu colo que não poderiam estar, não deveriam estar, né? Então, isso é importante. Mas, enfim, basicamente isso, metas e alinhar suas metas de acordo com o seu dia a dia. Maravilha. Priscila, eu acho que do meu lado é isso. Não sei se tem mais alguém que quer mandar alguma dúvida. Aproveitem esse tempo aí enquanto estou fazendo as despedidas para mandar alguma coisa, se vocês ainda tiverem. Mas, de resto, Priscila, muito obrigado pela sua presença hoje. Acho que você deu dicas muito valiosas. Como eu te falei há um tempinho atrás, eu estou tentando olhar um pouquinho mais essas questões de organização e também produtividade, porque acho que são questões muito latentes minhas, e bastante do que você falou, eu já tinha visto em alguns materiais, em algumas fontes ali de conteúdo, mas eu acho que falando aqui assim, te ouvindo com mais calma também, agora estando em casa, enfim, sem a pressa de estar no meu horário de trabalho também, acho que isso faz muita diferença, e foi muito legal ouvir as suas dicas. Acho que o pessoal se identificou bastante com o que você foi falando, a gente conseguiu manter um quórum até que bacana também até o final, então tenho certeza que as suas dicas, elas foram muito legais para quem ficou até aqui, até agora, e enfim, também quem pegou outras partes, tá bom? Bom, pessoal, antes da gente encerrar, queria fazer um convite para, logicamente, quem se sentir confortável, ligar a câmera para a gente tirar uma fotinha aqui para registrar o Awari Talks. Priscila, se você quiser também postar essa foto no seu LinkedIn, não tem problema nenhum. Certeza, E é isso. Vão ligando aí as câmeras, quem se sentir à vontade. E aí a gente já tira. Olha aí, muito bem.
Bárbara, Bruno, Rafael, Gil, Marina, Andréia, todo mundo que está aparecendo aí para mim. Muito bom, Josué. Perfeito, pessoal. Bom, vamos lá então. 3, 2, 1, se arrumem aí, X. Aí, agora foi. Perfeito, galera, muito bom, muito bom. Valeu mesmo por hoje, acho que foi muito, muito valioso, de verdade. Priscila, se você quiser deixar o seu LinkedIn aí no chat para a galera e se conectando também, acho que vai ser legal. E é isso, pessoal. Para quem não viu, hoje a gente lançou nosso novo site, então deem uma olhada lá, tragam feedbacks, investiguem, vão atrás. E eu acho que é isso. Priscila, quer falar alguma coisa aí de despedida? Bom, galera, gratidão pelo tempo. Tempo é valioso. Quero agradecer o tempo de vocês aqui. O tempo, a dedicação, a atenção, isso é valioso, tanto para mim, mas principalmente para vocês. Ok? Gratidão. Deixei aqui meu LinkedIn e meu Instagram para vocês me conhecerem um pouco mais de mim. E se vocês tiverem interesse em fazer uma mentoria, entrar em contato comigo, falem comigo lá que a gente alinha um pouco melhor as suas expectativas, que vocês querem individualmente, de forma personalizada e, de fato, para que vocês tenham mais produtividade, mais gestão do tempo na vida de vocês e no trabalho também. Ok? Gratidão. Boa, muito bom. Pessoal, boa noite a todos, bons estudos. Qualquer coisa, estou lá na comunidade. E Priscila, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.